Olá, a paz do Senhor Jesus. Estou mais uma vez para gravar este vídeo com uma mensagem da Palavra de Deus, a qual será postada no canal do YouTube A Caminho com Deus, na página A Caminho com Deus no Facebook. Você que irá assistir este vídeo depois, eu peço que você me ajude a impulsionar esses canais. Entre no canal do YouTube, se inscreva, me ajude a impulsionar essas mensagens. E com certeza Deus, Ele vai derramar bênção sem medida sobre a sua vida. E a palavra de Deus assim é pregada, é levada aos quatro cantos do mundo. E nós, como povo de Deus, dando-nos as mãos, fazemos ecoar a voz do Senhor neste mundo. A tempo e a fora de tempo, precisamos pregar, precisamos transmitir a mensagem de Cristo. Precisamos transmitir o Evangelho da salvação. Porque só em Cristo há salvação e a plena liberdade. Nesta noite eu vou estar lendo no livro do Gênesis, capítulo 37, e o versículo de número 8, que diz assim: Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terá domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. Quando lemos no livro do Gênesis, no capítulo 37, e versículos anteriores a este, 35, 36, nós vamos ver a história de um garoto que, no meio dos seus, não era bem quisto, não era bem recebido. Nós vamos ver a história de um garoto que tentava viver uma vida normal, mas não podia ter uma vida normal porque a sua vida era marcada por um projeto, por um plano de Deus. Assim como José, é a vida de todo aquele que é marcado por um plano ou por um projeto de Deus. Jamais ele vai conseguir ter uma vida comum, normal, segundo os padrões dos homens, segundo os padrões da sociedade dos nossos dias, principalmente na sociedade dos nossos dias, com tantos desvios doutrinários, com tanto desvio de entendimento, com tanto desvio de sentimentos, corações presunçosos, e por aí se vai. E tantas interferências que falta-me palavras para dissertar aqui com precisão sobre este tema. Assim, José vivia em meio a seus irmãos, porque queria viver uma vida correta, queria viver uma vida segundo os padrões de retidão de Deus, por ter na vida um projeto, um plano de Deus. Então José, você vai ver que fala acerca dele, ele levando ao seu pai os erros, os enganos, as mentiras de seus irmãos. Mas de outro lado, você não vê os irmãos de José conseguir infamá-lo por suas atitudes, por seus atos. Porque José vivia uma vida correta, uma vida considerada boa, justa
diante até mesmo dos seus irmãos. E assim, quando José tentou se aproximar deles, depois vendo que Jacó tinha dado a ele uma túnica, e esta túnica, se for para eu pôr aqui com minhas palavras, eu diria que é uma túnica que chamava a atenção. Era uma túnica que despertava a atenção daqueles que estavam próximo de José. E assim seus irmãos, vendo que o seu pai, por capricho, fez uma túnica para ele, fez uma vestimenta para ele que não foi feita para os demais irmãos. Segundo a história, uma túnica de 7 cores, que tem muitos significados. Precisaria aí de um bom tempo, período aí de aproximadamente 2 horas, para dissertar sobre essas cores da túnica e sobre os seus significados. Mas o certo é que José, ele vivendo a sua vida, ele despertou nos seus irmãos inveja. E quando José vem relatar a eles um sonho, o que é demais contar um sonho? Não vejo nada demasiadamente relevante para despertar tanta atenção e tanta inveja dos irmãos de José. Mas a bem na verdade é que eles também entenderam, e até mesmo o pai de José, o velho Jacó, entendeu que aquele sonho não era apenas um sonho comum, mas era Deus revelando o que iria ser nos dias futuros a vida de José. O que seria depois daqueles dias a vida de José? Que José carregava consigo os planos, os projetos de Deus. E que quando Deus projeta algo na vida do homem, pode o homem andar por intempéries, por meio de tempestades, por meio de tantas dificuldades. Mas no final de tudo, o final da história será Deus sendo exaltado na vida daquela pessoa. Porque Deus, ele não mente, Deus, ele não engana. Deus, ele não deixa a palavra dele cair por terra. Haja visto o que está escrito, que a minha palavra, quando eu envio, ela não volta vazia, mas ela cumpre o efeito para a qual fora enviada. E assim, meu amigo, eu quero dizer a você nesta noite, se você tem um plano de Deus na vida, se você recebeu de Deus uma promessa, se você recebeu de Deus a revelação, até mesmo por um sonho, que Deus irá concluir algo na sua vida, e hoje você olha o cenário, parece impossível você alcançar aquela promessa, eu quero dizer a você que Deus não erra. Deus, ele não tarda. Deus espera o momento certo, a hora certa para ele agir, para ele operar. Tudo em todo tempo está no controle de Deus, está no comando de Deus, está debaixo da onipotente mão de Deus. Ele conduz, ele escreve, ele executa, porque ele é o Senhor. Os irmãos de José, vendo que aquele sonho era uma revelação de Deus, era um plano de Deus, era Deus dizendo a José o que iria acontecer, eles tentaram então parar José. Porque quando não pode matar o sonho, então pode matar o sonhador. Porque junto com o sonhador, pode morrer o sonho. Mas Deus, o Senhor, quando ele coloca o sonho no coração de um homem, ainda que ele possa vir a morrer, mas Deus o levanta, ainda que seja da sepultura, mas a palavra de Deus, ela acontece. Porque também está escrito, lá no livro de Números, no capítulo 23, diz assim: Deus não é homem para que minta, tampouco filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou falaria ele e não velaria?
Deus, se ele promete, se ele fala, se ele faz a voz dele ecoar, ele pode ter a certeza que em tempo hábil, em tempo planejado, determinado por ele, o projeto vai ser executado. O projeto vai tornar-se realidade. Os planos, todos verão, dia por dia, passo a passo, estes planos acontecerem. Ainda que alguém tenha por vagaroso, por tardio, mas Deus Deus ele não anda devagar e tampouco é tardio, porque Deus, o Senhor, ele planeja tudo para um determinado tempo acontecer. E assim, segundo os planos dele, segundo os projetos dele, acontece. Porque ele é o sábio escritor, ele é o sábio construtor, é ele quem coloca o alicerce e é ele quem edifica. E quando Deus ele coloca o alicerce na vida de alguém, ele sabe como construir. Ele sabe montar o design da história segundo os planos dele, segundo os propósitos dele. Ainda que o homem possa tentar interromper, ainda que o homem possa tentar interferir, ainda que o homem possa tentar atrasar, mas os planos de Deus não são tardios. Os planos de Deus não sofrem alteração e nem mudam o percurso. Se hoje você está passando por alguma situação muito difícil, se levantes estão acontecendo, se hoje você olha o cenário da sua vida e se vê como José, que estava em uma cova, que os irmãos dele lançaram lá, na intenção de deixá-lo morrer dentro de uma cova. Se a sua vida se encontra dessa forma, tenha certeza, você não vai morrer dentro dessa cova. Você não vai perecer aí. Porque Deus, o Senhor, vai encontrar uma forma de te tirar você de dentro dessa cova. Deus vai arrumar uma forma de levantar você deste lugar de trevas aonde você está. Ainda que parece que vai perecer, ainda que parece que vai morrer, mas Deus, o Senhor, ele é o dono da vida, ele é o criador da vida, é ele quem determina até mesmo o fim da vida do homem. Quando nascemos, já nascemos com um dia marcado para voltar. Quando Deus, o Senhor, planeja na vida do homem, ele planeja a vida do homem dentro do parâmetro estabelecido por ele. Então eu quero que você entenda, meu amigo, que todos os parâmetros da sua vida, todos os marcos da sua vida são controlados por Deus. É Deus quem conduz, é Deus quem orienta, é Deus quem abre caminho, é Deus quem faz mudar os passos de acordo com os planos dele. A sua vida, meu amigo, está dentro do plano de Deus. Não tenha os planos de Deus por tardio. Não se desanime. Assim como José, você vai ler o livro de Gênesis, você vai ler toda a história de José e você vai ver José não acusar Deus. Você vai ver José não proferir uma palavra contra Deus, mas ele soube suportar a dor, calado, acusado, caluniado de todas as formas, com levante de todos os lados. Mas quando José parecia que ia perecer dentro de um calabouço, lugar terrível, aonde poucos saíam de lá com vida, José saiu de lá, não só com vida, mas José saiu de lá para se assentar em um palácio, para entrar em um lugar de honra. Assim, meu amigo, Deus, o Senhor, também fará na sua vida, fará você se levantar do meio do pó, do meio da cinza, do lugar de treva, do lugar de derrota e te colocará em um lugar projetado e planejado por Deus. José chegou lá no Egito, ele chegou humilhado, ele chegou como escravo, ele foi caluniado, ele foi preso, ele foi esquecido dentro do calabouço por aquele que tinha dado a palavra que iria tirá-lo. Mas a seu tempo, Deus, o Senhor, fez aquele homem lembrar-se de José, fez o nome de José vir à memória daquele homem. E então José foi levantado. Então José foi honrado. Então aquele José que estava com a vida quase a perecer, que estava com a vida quase a ser ceifada, que estava com a vida marcada por derrota, por dores e por aflições,
agora José, ele foi para um lugar de honra. Porque Deus tinha projetado para ele um lugar de honra. Só que tem um detalhe. Quando Deus projeta um lugar de honra para o homem, quando o homem alcança determinado lugar, ele precisa lembrar que Deus, o Senhor, ele é o dono da vida. Então aqueles que foram seus algozes, aqueles que foram motivo de suas derrotas, de suas dores, aqueles que fizeram de tudo para fazê-lo tropeçar, quando você chegar na sua posição, você precisa entender que Deus é que controla a vida. Então aqueles que te humilharam, você precisa ajudá-los. Você não pode desejar a morte dele. Você precisa entender que Deus, assim como Deus tem um plano na vida sua, ele tem um plano na vida daqueles que você considera que são os seus algozes. Então deixa tudo na mão de Deus. Porque também está escrito, lá no capítulo 12 do Evangelho de Mateus, Jesus disse, olha, tudo quanto vós quereis que os homens vos façam, façais vós o mesmo. Então, quando fazemos algo para alguém aqui nesta terra, quando caluniamos alguém, quando ferimos alguém, quando maltratamos alguém, nós estamos dizendo nada mais, nada menos para Deus, que olha, Deus, é assim que eu quero que aconteça comigo. É assim que eu quero que seja comigo. E se você for ler depois em Lucas, se não me falha na memória, capítulo 6, versículo 35, que também está escrito assim, que a medida de Deus, ela é recalcada, ela é sacudida e ela é transbordante. Então eu quero dizer a você, meu amigo, que se você deixar tudo na mão de Deus, todos os planos na mão de Deus, todos os projetos na mão de Deus. Ah, mas estão falando. Deixem falar. Ah, mas estão me humilhando. Deixe fazer. Porque há um tempo certo, um momento certo. Deus, ele entra com a providência. Deus, ele é um justo juiz. E ele não tem o culpado por inocente. E quando Deus executa juízo, é só aquele acusado e Deus. É só ele e Deus. Então deixa Deus operar. Deixa Deus fazer. Porque Deus, o Senhor, ele sabe como fazer. Ele sabe quebrar o vaso, ele sabe amassar o barro de novo e fazer um vaso novo. Muitas vezes desejamos que alguém que nos feriu, alguém que nos odeia sem motivo, que ele perecesse, até mesmo que ele morresse. Mas este não é o desejo de Deus, porque também está escrito que o desejo de Deus é que todo homem chegue ao conhecimento da verdade e se arrependam e sejam salvos. O desejo de Deus, embora, infelizmente, isso não irá acontecer por causa do homem, por causa dos desejos do homem, por causa dos pensamentos dos homens, por causa das práticas dos homens, mas o desejo de Deus é que todo ser humano nesta terra chegasse ao conhecimento da verdade. A verdade não segundo os padrões humanos, não segundo os padrões dos homens, assim como ele disse para os fariseus, homens que duvidavam que ele era o Filho de Deus. Ele disse, olha, se vós andasseis comigo, me conheceríeis, e então seríeis meus discípulos. E então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, meu amigo, o desejo de Deus é dar liberdade ao homem, é dar transformação de vida ao homem. Não importa o estado do homem, não importa o caminho do homem, porque também está escrito que Deus, ele não leva em consideração o tempo da ignorância. O homem muitas vezes faz as coisas porque deixa Deus de lado, deixa de ouvir a voz de Deus e ensoberbece o coração. Mas deixa Deus, que Deus trata com ele. Deus vai também lançar sobre ele o projeto segundo os padrões de Deus. Não segundo o entendimento do homem, não segundo os pensamentos do homem, não segundo a vontade do homem, mas segundo a vontade, segundo os planos, segundo os projetos de Deus. Porque quando os irmãos de José chegaram lá no Egito, faminto, estavam buscando comida, José não os derrotou. José não executou juízo sobre eles, mas José, entendendo que era um plano de Deus, José cuidou deles, os alimentou, os deu guarida, cuidou deles segundo a vontade de Deus. Se eles sofrem juízo,
é segundo os padrões de Deus, segundo a vontade de Deus. Então, meu amigo, eu quero que você entenda nesta noite. Deixe todas essas questões na mão de Deus. Deixe tudo ao tempo de Deus. Deixe tudo na hora de Deus. E Deus, a seu tempo, vai te fazer vencer. Vai te fazer superar todas as dores. Vai curar todas as cicatrizes. Vai te dar liberdade na sua alma, que talvez hoje você não tenha essa liberdade. Talvez hoje você se encontra com a alma ferida, angustiada, porque alguém, sem motivo nenhum, buscando apenas vê-lo derrotado, impôs sobre você um jugo. E você, infelizmente, deixou este jugo ferir a sua alma, mais forte que a voz de Deus para curar. Você deixou isso tudo se tornar grande demais. Mas hoje você entenda que Deus, o Senhor, Ele pode curar a sua alma. Ele pode restaurar a sua alma por completo. Basta que hoje você deixe Deus entrar nesta causa. Deixe Deus pelejar. Deixe Deus batalhar. Porque quando Deus batalha, quando Deus peleja pelo homem, Ele faz a história mudar de cenário. Ele faz o cativeiro tornar-se liberdade. Ele faz até mesmo a estéril ser mãe de filhos. Ele faz a história ser outra. Ele reescreve a história do homem. Ele não apaga as dores. Ele não apaga o sofrimento. Ele não apaga as angústias. Porque isto é para que nós entendamos que só Ele pode levantar o homem. Só Ele pode operar milagres e maravilhas do homem. Porque também está escrito que é Ele quem abate e é Ele quem exalta. É Ele quem faz descer a sepultura e de lá o faz levantar. É Ele que pega o homem no meio do pó, em meio aos monturos, e faz-o assentar entre os príncipes da terra. Porque Ele é o Senhor. Um dia, o povo de Israel questionou Ele. Israel estava construindo o templo após cativeiro. E começaram a questionar a qualidade do templo. Eram acostumados ao suntuoso templo de Salomão. E deixaram de construir o templo porque acharam que era um templo muito simples. Era algo que não representava a fé deles. Então Deus disse a eles: olha, eu sou o dono do ouro. Eu sou o dono da prata. Assim diz o Senhor. Nestas palavras, o que Deus estava dizendo a ele? Olha, se eu quiser um templo de ouro, um templo revestido de prata, um templo com toda a forma de beleza, de riqueza e de fartura, eu posso fazer surgir, ainda que seja do pó da terra, ainda que seja das águas, das fontes. Mas pode ter certeza que vai acontecer. Porque o importante não é a beleza da casa, não é a riqueza com que a casa é edificada, não é o material com que ela é edificada, mas aí Deus transmite a eles ainda uma palavra mais forte e mais poderosa. Ele, olha, a glória desta segunda casa será a maior que a da primeira. Eles esperavam ver uma casa suntuosa, com toda a forma de madeira rica, de alta beleza, de alto padrão. Mas o que Deus estava dizendo a eles, como disse tantas vezes, olha, não é a imponência do altar, não é a imponência do templo, mas é a oferta que vem diante do altar, é a oferta que entra no templo. Não é a suntuosidade, a abastança que há dentro do templo de materiais e de toda forma de fartura, mas é a adoração que se oferece no altar, é a adoração e o louvor que se oferece no templo. Então, meu amigo, se você olha, as suas condições não oferecem facilidade, eu quero dizer a você, faça do jeito que você pode, lute, se esforce, batalhe, não se desanime, porque a seu tempo Deus fará coisas gloriosas e maravilhosas em sua vida. Que Deus em Cristo vos abençoe, que o poder de Deus lhe seja manifesto.
Que tenham todos um fim de semana abençoado na presença de Deus. E eu peço mais uma vez, meu amigo, que você compartilhe essa mensagem, me ajude a divulgar os canais e que Deus em Cristo abençoe a vida de cada um em nome de Jesus.